muito maior que Steven Spielberg, James Cameron, Guillermino del Toro, J.J. Abrams, é a nossa imaginação. Afinal, não há limite de produção, não há valor, nada que mensure o que a gente consegue criar com a nossa mente. E esse livro traz para nós exemplos disso. Afinal, a gente tem aqui mais uma vez uma excursão para uma das mentes mais sádicas e sombrias de todos os tempos. Mais uma vez eu trago para vocês a crítica do Livro de Sangue, dessa vez volume 2, e vou dizer para vocês se valeu a pena continuar abrindo essas histórias sombrias. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele seu amigo que é viciado naquela edição em capa dura da Dark Side Books. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e é um grande prazer falar sobre Livros de Sangue, volume 2, livro esse que eu ganhei de presente em parceria com a Dark Side Books, parceria pontual, e que é um livro belíssimo, como vocês estão vendo, com essa capa extremamente chocante. Aqui no verso também tem um detalhe muito sombrio, tem esse corte em vermelho e esse marca-página em cetim, que é da Macabra, que é um detalhe que com toda certeza vale muito a pena para essa obra. Ele tem vários detalhes internos também, assim como as outras edições também tem. Eu tenho só a primeira e segunda, mas com toda certeza em breve eu vou ter toda essa coleção por aqui. Caso você ainda não tenha visto o primeiro vídeo que eu falei sobre o primeiro volume do Livros de Sangue, ele está disponível aqui no canal e você vai ver que eu fiquei extremamente impactado com essa obra e eu vou falar para vocês que em algumas histórias eu também senti o mesmo. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre esse segundo volume, tenho que falar para vocês que esse livro ele foi lançado lá nos anos 80, todos eles, na verdade, 6 livros de sangue, e eles foram lançados da forma como estão aqui. E no seu período de lançamento nos Estados Unidos foi aonde o Clive Barker conseguiu sair para o mainstream. Então ele era um autor já conhecido, só que quando ele lançou esses livros, ele conseguiu de fato ser reconhecido pelo seu trabalho no terror, não só por um nicho, sim pelo grande público. Então eu até vi algum comentário no meu vídeo anterior falando que foi péssima a junção dos contos que a Dark Side colocou. Calma, não é a Dark Side que escolheu esses contos que estão aqui. Isso aqui é a obra de maneira original e tem contos tão célebres dentro que com toda certeza fizeram com que o nome do Barker fosse evocado ao grande sucesso que ele merece de fato. Mas falando sobre essa obra em questão, o primeiro conto que o Barker nos joga na cara é o conto chamado Pavor, conto esse que já foi adaptado para um filme chamado Lentes do Mal, filme esse que é completamente sombrio e desolador, assim como esse conto aqui. E nesse conto a gente vai conhecer o personagem do Steve, que é um universitário que faz literatura numa universidade americana e que está meio que perdido, tentando se encontrar, até que ele acha outro colega de classe chamado Quaid, inclusive que ele encontra apenas numa aula de ética, e logo os dois começam a conversar e eles têm uma afinidade, eles conseguem ter de fato uma amizade de imediato. Só que o Steve começa a perceber que o Quaid é um pouquinho estranho, ele fala muito sobre limite, ele gosta muito de psicologia, mas não apenas de ler sobre psicologia, de fato ele parece que está interessado na psique humana, e ele começa a ficar ao mesmo tempo assustado e interessado por essa persona que é o Quaid. Só que conforme ele vai se aproximando cada vez mais, ele acaba se dando conta que esse Quaid está lidando com um experimento que fala sobre os limites. Experimento esse que ele vai trazer à prática. Nessa experimentação que o Quaid propôs, ele pensa um pouco sobre a questão das fobias dos seres humanos e se essas fobias são capazes de impelir os humanos à loucura. Não vou falar mais nada sobre esse conto, porque de fato é o melhor conto desse livro e com toda certeza ele vale a pena ser lido. Tamanha loucura que o Barker nos apresenta, que não vai ter grandes monstros, mas o monstro de fato que se apresenta aqui é a maldade humana e se apresenta de uma maneira muito chocante. Caso você ainda não tenha visto o filme Lentes do Mal, vale também muito a pena. Ele tem até mesmo um outro personagem que eu gosto muito que não está no livro. Então, com toda certeza, as duas obras acabam se unindo para trazer uma coisa bem potente, uma história que de fato vai ficar gravada na tua memória. Tanto que este filme eu assisti há muito tempo e ele havia de fato ficado impregnado na minha memória, até na minha retina. Já no segundo conto a gente tem uma história chamada Evento do Inferno. E aqui a gente vê mais uma vez a ideia do Barker criando monstros. Afinal, nessa história, os monstros do inferno saem uma vez a cada 100 anos
para participar de uma corrida de maratona. Nesta corrida, se eles ganharem dos seres humanos, eles tomam o controle da Terra, derrubando a democracia e fazendo um regime ditatorial, matando diversas pessoas. Eis então que a gente acompanha essa história pela ótica de um corredor, ou na verdade de vários corredores, que tentam vencer essa batalha, que é televisionada ao vivo como se fosse apenas uma corrida. Afinal, para os olhos humanos, esses demônios acabam não se apresentando da forma como eles realmente o são. Esse conto eu gostei, mas não tanto assim. Eu gostei muito da criação do inferno, que é cheio de detalhes, assim como diversas obras do Barker. Ele acaba tangenciando essa localização, que quase faz parte do imaginário do Barker. Mas, fora isso, a história em si ela não conseguiu me impactar. A corrida, em alguns momentos, me lembrou A Longa Marcha do Stephen King, só que, claro, muito mais curto, sem muitos detalhes. Isso faz com que a história perdesse um pouco de impacto, porque eu não consegui me envolver com nenhum dos corredores, sejam eles humanos ou sejam eles demoníacos. Então não foi um conto dos melhores para mim dessa história, mas não é um dos piores também, é um conto que fica ali naquele meio termo, pelo menos para mim. Já o terceiro conto, por sua vez, a gente tem uma história que eu gostei muito, que é O Testamento de Jacqueline S. Aqui a gente vai conhecer essa personagem, que é a Jacqueline, que em uma discussão com o seu marido, ela acaba descobrindo que ela tem um poder sobre as moléculas. Uma coisa bem imaginativa mesmo, que eu jamais conseguiria colocar em papel. Ela consegue fazer com que todas as moléculas dos corpos se unam da forma com que ela imagina e como que ela quer. Então ela está conversando com o seu marido, ela não quer mais com que ele fale, porque tudo que ele está falando não faz sentido, ele fala demais, então ela fala que ela quer que você se cale imediatamente. As moléculas da boca dele se unem e fecham a boca como um sepulcro. E assim vai indo. Ela então começa a investir cada vez mais esse seu poder, por mais que de imediato ela se assuste, ela começa a tomar para si essa grande força, e a gente vai ver a história do testamento da Jacqueline S., a partir do momento em que ela acaba se apaixonando por outro personagem esse que vai ser abandonado pela Jacqueline e vai atrás dela depois que ele está num momento muito emblemático. É uma história que vale muito a pena com toda certeza, muito criativa, extremamente sangrenta e tem cenas que com toda certeza podem embrulhar teu estômago se você é um leitor que consegue imaginar as coisas com muita nitidez. Já no quarto conto a gente tem A Pele dos Pais. Conto esse que a gente é inserido para o melhor do Barker no sentido de criação. Pois afinal a gente acompanha um personagem que ele se vê no meio de um deserto, parado com seu carro que para de funcionar, e ele acaba vendo lá bem longe umas figuras que se aproximam. De imediato ele pensa que são pessoas que podem o ajudar, afinal ele está numa situação bem complicada, só que conforme essas figuras vão se aproximando cada vez mais, ele percebe que elas não são humanas, elas são criações diabólicas e maléficas, com formas animalescas, realmente são coisas que só podem vir da cabeça do Barker. E essa procissão está indo em direção a uma cidade muito pequena que está próxima àquele lugar, cidade esta que, se forasteiro, se une para que ele consiga lutar contra essas entidades. Mas será que essas entidades são entidades realmente do mal, ou será que o mal está no coração dos homens daquela cidade? Não vou dar spoiler para vocês, é uma história bem legal, eu achei ela bem longa, mas ela tem descrições desses seres diabólicos que são muito interessantes. Eu gosto muito de ficar tentando imaginar o que o Barker está descrevendo, e nessa história eu consegui desenvolver bastante essa parte. É difícil tentar chegar de fato ao que o Barker tenta nos descrever, só que aqui realmente é uma história que traz bastante esse elemento que eu acho que é uma assinatura desse autor. E para finalizar esse segundo volume, nós temos Novos Assassinatos na Rua Morgue, que faz referência imediata ao conto do Edgar Allan Poe, Assassinato na Rua Morgue. Caso você não tenha lido este conto ou esse pequeno livro, ele vai fazer com que a tua leitura seja um pouco impactada. É um livro que vale muito a pena ser lido do Poe, então com toda certeza ele está disponível em diversos lugares, seja em coletânea de contos, pela internet ou até mesmo em sebos. Busque, vale a pena, bem interessante. Nessa história original a gente acompanha a história de um apartamento no meio de Londres que está completamente trancado, só que dentro desse apartamento 2 pessoas foram brutalmente assassinadas. Quando eu falo brutalmente, é de fato uma cena horrenda. Só que não há como o assassino ter entrado e nem saído daquele lugar, afinal o apartamento é, sei lá, no 4º, 5º andar, não teria como alguém pular ou subir escalando, e as portas estão trancadas com a chave pela parte de dentro.
Então esse é o grande mistério. No livro do Poe, a gente acompanha um detetive que tenta descobrir o que aconteceu e descobre, e eu vou falar para vocês que é uma descoberta bem criativa, eu não imaginava, pelo menos, eu acredito que é um dos grandes mistérios da literatura policial. E aqui nessa releitura do Barker, a gente acompanha um cara que supostamente é um parente do detetive dessa história do Edgar Allan Poe. E aqui a gente conhece então esse personagem que começa a relatar para diversas pessoas essa história de sua ancestralidade, e ele começa a contar principalmente para um amigo muito próximo. Amigo este que pouco tempo depois vai cair numa situação muito similar ao que ocorreu no conto do Poe. Afinal, mesmo ele sendo um velhinho de 60 e poucos anos, ele é preso por o assassinato de uma prostituta muito jovem que estava em seu apartamento. E assim como no livro do Edgar Allan Poe, a casa desse senhor estava completamente fechada, era também um apartamento nas alturas. E outra coisa que eu havia esquecido de mencionar na história do Poe e que se encontra aqui no Barker também, é que há algumas testemunhas oculares que apenas ouvem o que aconteceu. E elas ouvem em diversos dialetos. Então várias pessoas começam a dizer que eu ouvi uma briga em alemão, eu ouvi uma briga em japonês, eu ouvi uma briga em espanhol. Então várias pessoas começam a corroborar isso no conto do Poe. E aqui no Barker, as pessoas veem uma figura completamente estranha que estava dentro daquele apartamento, um homem muito alto, figura essa que tinha diversos cheiros, que tinha uma vocalização estranha, realmente parecia que ele falava em outra língua. Seria esse o assassino? Seria apenas um visitante? E então, nessa nova história, esse parente do detetive tenta descobrir se o que ele contava na mesa dos bares, com uma história completamente lúdica de famílias suas do passado, acabou voltando para o tempo atual com uma história realmente real. Mas é possível que algo tão atípico e tão estranho se torne real? Para você descobrir, você vai ter que ler esse conto. Se você gosta do Edgar Allan Poe, talvez você até mesmo veja esse ensaio como uma homenagem. Eu não gosto tanto desse conto assim, mas eu consegui ver as referências, que são as transcrições, só que eu achei que o Barker poderia ter ido um pouquinho mais além. Aqui a gente vê uma coisa que para mim, pelo menos, foi contida. Tem cenas extremamente gráficas das mortes. Isso sim, realmente, as meninas são mortas de maneira muito mais brutal que no livro do Poe. Realmente a gente vê essa assinatura sangrenta do Barker. Mas nada muito além disso. A história acaba se retendo muito ao original e talvez isso acabe tirando um pouco do impacto dessa história. Então foram esses 5 contos nesse segundo volume. Confesso a vocês que o primeiro volume eu fiquei muito mais impactado. Tinham histórias muito mais fortes e mais presentes. Só que aqui tem a história do Jacqueline S., tem esse primeiro conto excelente que é o Pavor, que com toda certeza vale muito a pena. E tem diversos monstros do Barker permeando pelo caminho, e isso faz com que a história tenha essa assinatura tão única. Então finalizo dizendo que foi um grande prazer ler esse segundo volume. Acredito que vai demorar um pouquinho, mas vai ter a crítica dos outros livros de Sangue do Barker assim que eu tiver ele em minhas mãos. E com toda certeza eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês sobre esse livro e sobre o primeiro livro. Me conta qual é o conto favorito seu dessa obra, ou até mesmo das futuras obras dos livros de sangue, e se você está tão curioso como eu para ter todas essas obras em suas mãos e em sua estante.